No segundo parâmetro aqui do meu server, né, se eu der aqui uma vírgula e abrir o meu objeto, eu tenho algumas opções que o próprio Socket.io ele disponibiliza para mim. E dentre uma dessas opções eu tenho a opção do CORS aqui para eu configurar. E se eu quiser abrir, né, novamente um outro objeto aqui dentro de CORS, eu tenho mais algumas outras políticas, né, mais algumas outras opções que eu posso passar para ele. E uma das propriedades que eu posso definir é qual a origem que eu quero liberar. Então, quando eu habilito esse Orange, significa que eu quero liberar determinada origem para acessar o meu WebSocket, né? Fala Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um PR aqui no canal da Rocket City. Nós estamos hoje no PR de número 57. Olha só quantos PRs já aconteceram até aqui, quantas perguntas e respostas, né? Quantas respostas já foram dadas aí às perguntas que vocês deixaram. E se você não sabe o que é o PR é aquele quadro de pergunta e resposta, onde vocês deixam alguma pergunta em algum Code Drops, algum vídeo aí dentro do nosso canal, no Instagram, e nós respondemos aqui, nós educators, respondemos as perguntas de vocês. E na semana passada a gente teve o PR de número 56 com o Rafa Camarda, respondendo ali algumas dúvidas de Elixir, né? Eu assisti um pouquinho, super bacana. Ele respondeu dúvidas sobre o mercado, sobre deploy, enfim, bastante coisa sobre o Elixir. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa tecnologia, depois que acabar esse vídeo, corre lá para assistir porque tá super massa. E antes da gente começar respondendo as perguntas, Léo, deixa o seu salve aí pra galera. Salve! E agora sim, vamos começar as perguntas. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. E a primeira pergunta, quem fez foi o Rodrigo Barbosa Anselmo. E ele pergunta o seguinte: fala Rocket, estou criando uma API com Node, Express e Postgres. E como vou tratar com os dados muito sensíveis que não podem ser perdidos de jeito nenhum, gostaria de saber qual a melhor maneira de se trabalhar com backups diários de bancos de dados. Rodrigo, muito boa a sua pergunta, tá? Ela é um pouquinho difícil de responder porque existem algumas formas que a gente pode fazer o backup dentro de uma empresa e, na verdade, a primeira coisa que você deve se perguntar é qual o tipo de backup que você precisa realizar dentro ali da sua empresa. Por quê? Existem empresas que trabalham com backups diários, mas existem empresas que, por trabalharem com dados tão sensíveis, elas precisam fazer backups mais de uma vez por dia. Então, o que você precisa primeiro entender é qual o tipo de sensibilidade que esses meus dados eles têm dentro da minha aplicação, qual que vai ser o tipo de backup que eu vou precisar criar, se eu posso criar um backup diário ou se eu preciso ter mais de um backup. E é sempre importante você pensar no seguinte: qual que é o impacto que isso vai trazer para a tua aplicação. Por exemplo, se você trabalha com uma aplicação onde tem bastante acesso do usuário, talvez você fazer um backup em horário comercial, isso pode prejudicar um pouco os acessos, pode trazer ali alguma dificuldade para o usuário tá utilizando e até ter ali, né, de repente, alguma corrupção de dados. Então, primeiro ponto importante é você entender qual que é a criticidade do teu projeto, do teu sistema, qual que é a complexidade, né, e qual que é o período de fato que você precisa fazer. E aí existem algumas políticas que você pode fazer o teu backup. Então, existem ferramentas que já fazem esse backup automatizado. Você cria ali uma rotina, né, onde esse backup ele vai rodar todo dia naquele horário. Existem empresas que têm a própria equipe de DBA, né, a equipe de infra, então pode até uma pessoa ficar responsável ali diretamente pelo backup, o que talvez fique um pouquinho custoso, né, se a gente puder automatizar é melhor ainda. Então, tem algumas coisas que você deve levar em consideração, mas basicamente esses dois pontos aí eu acho que para você iniciar seria legal. O primeiro ponto é saber qual a criticidade, qual que é o tipo de backup, né? Qual que é o período de backup que você precisa fazer e aí criar uma rotina utilizando ali alguma ferramenta. Se você tiver, né, numa Amazon, numa DigitalOcean, numa Google, já tem ferramentas também para você que faz todo esse serviço para você, tá bom? E a próxima pergunta é do Júnior Goma José, algo do tipo. Me perdoa se eu falei o seu nome errado, José. Daqui é o José Júnior, diretamente de Angola. Então, um beijo já para Angola. A minha questão é a seguinte: com a evolução da programação assíncrona,
assim que await, será que ainda vale a pena usar transações? Desde já agradeço pela atenção. Júnior, eu não sei se você está falando sobre a transação que a gente utiliza em banco de dados, né? Ali um transaction. Mas se for isso a sua pergunta, sim, vale a pena, porque a questão é completamente diferente, né? A transação no banco de dados, a gente consegue trazer uma garantia de que todo o nosso fluxo ali, todo o fluxo que a gente está fazendo dentro de uma mesma requisição, ela seja feita de uma forma completa. Então, se a gente precisa, de repente, dar um commit ou dar um rollback, a gente consegue fazer na transação inteira, né? O que não significa que a gente vai estar, de fato, ali precisando utilizar o async await, né? Então, se for relacionado ao banco de dados, o conceito é completamente diferente. Então, sim, faz total sentido a gente continuar usando a questão de transação, tá bom? E a próxima pergunta é do Elder Sena. E ele diz o seguinte: Dani, fala comigo. Elder, estou falando nesse exato momento e lendo a sua pergunta. E ele pergunta o seguinte: quer dizer que o socket join, quando é definido lá no servidor, automaticamente o cliente já sabe que ele está dentro desse espaço? Seria possível uma aplicação que utiliza o local storage para salvar o e-mail do usuário e toda vez que o usuário entrar na página já emitir aquele e-mail, criando um join com o mesmo para que outras pessoas possam se comunicar com ele através desse e-mail? Então, essa pergunta do Elder é sobre o WebSocket, tá? Quando a gente fala sobre o Socket Join, a gente está falando sim sobre a conexão do nosso client, né, o nosso usuário, com o nosso servidor. E nesse momento que a gente utiliza o Join, a gente conecta esse nosso cliente, esse nosso usuário em uma sala, né? Pra gente, vamos entender assim, como ele sendo conectado dentro de uma sala. Então, a gente utiliza o Join, dentro desse Join a gente define ali um nome de uma sala ou um ID qualquer, né? E ali a gente pode conectar quantos usuários a gente quiser. Então, se a gente emitir uma mensagem para essa determinada sala, todos os usuários que tiverem conectados, né, que já tiverem feito ali o seu socket join, eles terão acesso a essa informação. Então, quando ele se conecta, ele sabe sim, né, de alguma forma, claro, a gente precisa informar qual a sala, qual o join que a gente quer fazer. Então, o usuário, no momento que ele se conecta ali, ele tem as informações de qual sala que ele quer se conectar. O segundo ponto aqui que você falou sobre, acredito eu, posso ter entendido errado, mas se no momento que o usuário, ele se loga ali, né, ele tendo ali o e-mail, alguma informação, se ele consegue se logar automaticamente. Sim, ele consegue, desde que você defina qual sala que você quer que o usuário ele se conecte, e isso pode ser feito, por exemplo, através de um cadastro. Então, usuário X, né, do e-mail X, eu quero que se conecte numa sala Y, por exemplo. Então, no momento que a sua tela, ela fizer ali o reload, né, no momento que essa tela ela for carregada, você pega essa informação do usuário, né, o e-mail do usuário, vai, por exemplo, no back-end, verifica qual que é a sala que está atrelada para ele fazer o join, e ali nesse momento você faz ali o socket join sem problema nenhum também. Isso pode ser feito no momento que a sua tela ela for carregada, isso pode ser feito através de um clique de um botão, né? Pode ser feito de várias formas sem problema nenhum, tá bom, Elder? E aí, continuando, mais uma pergunta do Elder aí para incrementar esse nosso PR. E ele diz o seguinte: Dani, estou vendo que em alguns casos fica dando erro de cores do próprio Socket.io. Nessa mesma estrutura que você discriminou no vídeo, como podemos estar colocando essa configuração para contornar isso? Então vamos lá. Estou aqui com o meu VS Code aberto, eu vou fazer o seguinte, vou dar um yarn init-y só para ele startar o projeto. Vou criar aqui um projeto bem simples. Só vou instalar aqui o Socket.io para a gente testar. Vou criar aqui um server.js sem TypeScript, sem nada. Preciso importar aqui o Socket.io. Vou importar aqui, na verdade, o server para a gente criar o nosso servidor. Vou importar também o HTTP para a gente startar o nosso servidor. Const server HTTP igual http.createserver para ele criar ali o nosso servidor HTTP bem básico. Vou dar um const.io aqui igual a new server e aí sim eu passo aqui o meu server HTTP. Então agora a gente tem o servidor de WebSocket, né, pelo I/O, e o servidor do HTTP.
E só pra gente ver funcionando, vou colocar aqui para ele ficar escutando o evento de conexão do meu socket. E se tudo der certo, vou colocar aqui usuário logado no socket e vou passar aqui o socket.id só para a gente ter certeza que está funcionando. E agora eu starto aqui o meu server HTTP, vou colocar aqui na porta 5000. Vou colocar aqui server is run on port 5000. E para ficar mais fácil, vou criar aqui um index HTML só para a gente conseguir fazer a requisição do nosso HTML para o nosso socket para a gente simular esse nosso corpus. Então, vou colocar aqui um HTML5, só um PR57 aqui, e deixa eu pegar aqui um socket client CDN, só para a gente ter aqui, para ficar mais fácil, para a gente não precisar ficar instalando nada. Então, vou criar aqui um script src, chamando aqui o nosso socket client. E vou criar aqui também um script para ele carregar, para a gente conseguir fazer a conexão no nosso servidor. E eu vou me conectar aqui agora no servidor localhost 2.5000. Beleza? E vou rodar aqui o meu server.js com o Node mesmo. Então, ele está rodando aqui na porta 5000, que é a porta que a gente conectou. E eu vou rodar aqui utilizando o Live Server. Então, ele já está funcionando aqui, né? E se a gente olhar aqui no nosso console, ele está dando um erro do nosso CORS. Por quê? Porque a nossa aplicação, ela está bloqueada para qualquer outra requisição vindo de qualquer outro cliente, né? A gente ainda não habilitou nenhuma política dentro da nossa aplicação. Então, como que a gente faz para habilitar o CORS utilizando o Socket I/O, né? Utilizando o WebSocket, né? Lembrando que quando a gente está utilizando o Express, a gente utiliza ali uma biblioteca, como por exemplo a biblioteca CORS, né? Para a gente liberar as políticas do CORS de uma forma um pouco mais fácil, tá? Aqui com o Socket a gente não precisa utilizar uma outra biblioteca. Por quê? No segundo parâmetro aqui do meu server, né, se eu der aqui uma vírgula e abrir o meu objeto, eu tenho algumas opções que o próprio Socket I/O ele disponibiliza para mim. E dentre uma dessas opções eu tenho a opção do CORS aqui para eu configurar. E se eu quiser abrir, né, novamente um outro objeto aqui dentro de CORS, eu tenho mais algumas outras políticas, né, mais algumas outras opções que eu posso passar para ele. E uma das propriedades que eu posso definir é qual a origem que eu quero liberar. Então, quando eu habilito esse orange, significa que eu quero liberar determinada origem para acessar o meu WebSocket, né? E aí, eu posso passar aqui um IP, eu posso passar aqui um domínio, ou eu posso habilitar para qualquer requisição, né, feita de fora para acessar a minha aplicação. Se eu quiser que qualquer outra requisição seja feita, né, eu não quero ter ali um bloqueio da minha aplicação, eu coloco aqui como asterisco, tá? E aí, a gente roda novamente aqui, e se eu rodar aqui, se eu rodar novamente, já não dá mais o erro de CORS. E se eu vier aqui, o meu usuário ele já foi logado na minha aplicação, tá? Então, para habilitar o CORS utilizando o Socket I/O, a gente passa aqui como segunda opção e disponibiliza aqui, né, passa qual a origem que eu quero habilitar. Um ponto importante, quando a gente estiver utilizando isso em produção, por exemplo, é importante que a gente não habilite para qualquer servidor, né? Se a gente coloca aqui o asterisco, a gente está liberando para qualquer outro cliente que se conectar na nossa aplicação. Então é importante ter esse cuidado e liberar somente para o cliente correto. E a próxima pergunta é do Thiago Veras. Ele diz o seguinte: Oi Dani, obrigado por todo o conteúdo compartilhado. Eu que agradeço sempre por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Se possível, depois teria como comentar sobre os webhooks, diferença entre o WebSocket, quando usar um ou outro e, é claro, a nível de implementação com o Node. Peço pouco, né? Obrigadão novamente. Então vamos lá, Thiago. Respondendo a sua pergunta, tá? O que são os webhooks, tá? O webhooks é um tipo de comunicação quando a gente quer fazer entre servidor para servidor, né? Vamos imaginar o seguinte: você tem uma aplicação
que ela de repente consome uma outra API, por exemplo, uma API de pagamento. E aí essa API de pagamento, ela disponibiliza ali para você cadastrar uma rota que seja do seu serviço, para que quando ela faça alguma operação, ela possa enviar uma resposta para o teu servidor, né? Então, geralmente, essa resposta, essa URL, né, esse serviço que você vai cadastrar na tua aplicação, a gente chama de webhooks. Então, quando você tem um serviço e esse serviço vai enviar uma informação para a tua aplicação, né? Isso daí é muito comum quando a gente está utilizando consumos de API, né? Então, algumas APIs disponibilizam ali para você cadastrar, claro que seguindo ali alguma lógica, seguindo já um padrão, mas você consegue cadastrar uma rota que quando ele finaliza determinada operação, ele envia para sua aplicação essa informação, tá? Quando a gente trabalha com WebSocket, a gente está falando de comunicação em tempo real, em real time, entre cliente e servidor. Então, se eu quero que tenha uma comunicação ali, por exemplo, entre um back-end feito em Node e uma aplicação feita em front-end, ou um mobile, né? Ou até ali um simples HTML, a gente utiliza o WebSocket. Quando eu quero fazer uma comunicação entre servidor e servidor, e eu preciso ter ali uma ferramenta de resposta, quando eu preciso ter uma rota para cadastrar uma determinada resposta e aí dentro dessa resposta eu ter uma tratativa no meu sistema, né? Então a gente está falando de comunicação entre dois sistemas, aí sim a gente utiliza o webhooks, tá bom? E esse foi o PR de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, de deixar a sua curtida, porque isso é muito importante pra gente. E claro, se você tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, algo relacionado a Node ou qualquer outra trilha que nós temos aqui, é só deixar aqui embaixo também, porque com certeza num próximo PR a gente vai estar trazendo aqui a sua pergunta, tá bom? E claro, para ficar mais fácil da gente conseguir identificar uma pergunta como sendo uma pergunta para PR, deixa ali a sua hashtag PR, porque isso vai facilitar pra gente também, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!